Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá família, graça e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui do canal, tá bom? Se inscreva aí, ElcioJesus/MGV, esse é o nosso canal, se inscreva, ative o sininho nas opções todas e vamos a cada dia aqui crescer na graça do Criador. E esse é o tema, querido, a minha expectativa em relação a Deus. Qual a tua expectativa em relação a Deus? Você sabia que tem gente que não tem expectativa nenhuma em relação a Deus? Até pessoas que falam o nome de Deus, o nome de Jesus e tal. Mas no fundo, existe lá uma insegurança, uma dúvida, sabe? É como Jó, que diz assim, antes eu ouvia falar de ti. Então Jó ouvia falar, mas não tinha nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de segurança. Mas depois ele disse, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu tenho expectativa, hoje eu já te vejo, eu te conheço, eu entendo. Então, qual a tua expectativa em relação ao Pai? Mesmo o próprio Jó, quando ele passou por momentos difíceis, na provação, na dificuldade, ele declarou, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Ele já começava a entender e colocar suas expectativas em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. É bom, abençoado, é necessário que nós venhamos alimentar essas expectativas em Deus. O problema do ser humano, o problema dos filhos de Deus, o problema comum, é que as pessoas colocam muita expectativa no outro, sabe? O marido coloca muita expectativa na esposa, a esposa coloca toda a expectativa no marido, o funcionário no patrão, o patrão no funcionário, sabe? Pessoas que colocam suas expectativas nos governos, nos políticos. Queridos, a nossa expectativa precisa estar em Deus. Alimente isso, por favor, para que você seja feliz, sabe? Eu já fui decepcionado muitas vezes, mas eu aprendi no meio da decepção a não esperar mais do outro, do homem, da pessoa, mas esperar especificamente dele. Porque quando você coloca sua expectativa no outro, você vai ser, sabe, envergonhado. Você coloca sua expectativa no outro, você vai ser decepcionado. Mas coloque sua expectativa no Pai. Muitas pessoas que se frustraram ao decorrer da vida, se frustrou em um casamento, se frustrou em um emprego, se frustrou em uma faculdade, se frustrou em tantas coisas. Por quê? Porque a sua expectativa estava ali. Eu investi aqui, eu coloquei minha expectativa aqui, eu queria abrir esse negócio aqui, e aí não deu certo, aconteceu isso, então agora não tem jeito, agora acabou, agora... Não, abençoado! Opa, levante a cabeça, coloque a sua expectativa no eterno. Vamos pensar com a mente do Criador? Venham comigo. Olha o que disse o apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 em diante. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha que coisa linda, abençoado. Paulo disse, segundo a minha ardente expectativa. Qual tem sido a sua ardente expectativa, abençoado? Querido, você não tem que ficar vivendo a expectativa do outro. É a sua expectativa. É como você enxerga as coisas. Como você vence os limites, as barreiras, as dificuldades. Ô irmão Elcio, isso é o que? Uma palavra de autoajuda? Entenda como você quiser, mas é uma palavra de autoajuda mediante o conhecimento do Evangelho. É uma palavra que precisa te jogar para cima, abençoado. Sabe? É claro que eu estou tirando do contexto, mas lá no Antigo Pacto, onde já existia uma promessa, acho que lá em Deuteronômio, no capítulo 28, estou tirando do contexto, tá? Estou usando como exemplo.
O Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Estou tirando isso de um contexto, tá bom, abençoado? Mas para que eu quero trazer isso? Para que você venha viver uma ardente expectativa de quem você é e o que você pode conquistar e alcançar nele. Tá bom, abençoado? Sabe? Viva a vida, levante a cabeça, dê a volta por cima, pare de olhar para trás, o que ficou para trás, o passado. Quem vive de passado é museu, tá? Isso é bem popular, né? O que vive de passado é museu, abençoado. Desfrute hoje da experiência que você tem com o Pai. Tenha essa autoestima no Pai. Viva essa ardente expectativa, disse Paulo, e a esperança de que em nada serei confundido. Querido, aquele que confia no Eterno, aquele que confia no Senhor, não será confundido. As suas expectativas no Eterno não são confundidas. Confundida é no homem. Decepção vem do homem. Mas no que tange as coisas de Deus, a não ser que você não entenda, a não ser que você de fato não tenha esse relacionamento sólido com o Senhor. Porque dependendo de onde esteja sendo construído a tua vida espiritual, aí vai definir a tua expectativa. Lembra quando Jesus de Nazaré falou que o homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, qual era a expectativa daquele homem? Será que ele achava que construindo a casa sobre a areia, claro, ele tentou adiantar o lado dele, ele viu ali a facilidade, ele não quis cavar em meio às pedras, ele não quis alicerçar bem o fundamento da sua casa. Então ele viu ali uma areia, ele cavou e disse, não, é aqui mesmo, está mais fácil. Querido, o que vem fácil, vai fácil, abençoado. E aí ele constrói ali naquela parábola a sua casa, mas veio a chuva, veio os vendavais, veio as tempestades, sabe? Vem os problemas da vida. E como uma figura de linguagem que bateu naquela casa e derrubou aquela casa e grande foi a ruína. Então imagine a decepção daquela pessoa, porque a sua expectativa estava em algo totalmente errado, totalmente instável. Agora aquele que colocou a sua expectativa e fundamentou a sua casa, sabe, a sua fé na rocha, tipificando ali a rocha que é Cristo. Aquele que construiu a sua casa sobre o fundamento sólido, veio os mesmos problemas, veio as mesmas dificuldades, veio os ventos, os vendavais, as tempestades e bateu sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque a sua fé, a sua concepção de Deus não estava em areia, estava em rocha. Ninguém abalava, ninguém tirava, ninguém frustrava, ninguém lhe decepcionava. Por quê? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. O apóstolo Paulo, na carta mesmo aqui aos Filipenses, capítulo 1, é aqui mesmo, aos Filipenses, capítulo 1, versículo... Vou ler no versículo, capítulo 1, vamos lá, Filipenses, capítulo 1, Eu vou ler o contexto dessa expectativa para nós entendermos melhor. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança em Cristo, tanto agora como sempre, serei engrandecido. Ele será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Agora, 21. Porque para mim, olha lá, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar logo com Cristo, porque é ainda muito melhor, mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei, permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo na fé, para que a vossa glória abunde por meio de Cristo Jesus,
pela minha ida até vós. Olha a expectativa de Paulo. Em nada eu serei confundido. Para mim, o viver é lucro. O viver é Cristo, melhor dizendo. O morrer é lucro. Então a expectativa de Paulo, a vida de Paulo, estava fundamentada no Criador. E não nas possibilidades da vida. Lembramos que quando Paulo tinha ali o espinho na carne, ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E ele ouviu um Senhor não. Mas ele também ouviu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo disse: tudo bem, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, para que em mim habite o poder de Deus, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Por que, abençoado? Porque a expectativa de Paulo estava em Cristo. A expectativa de Paulo não estava naquilo que se ia ou não ia dar certo. Sempre esteve em Cristo. Certa feita, o apóstolo Paulo estava em meio a alguns profetas lá na igreja primitiva, e um profeta chamado Ágabo se levantou, pegou a cinta de Paulo e colocou nos seus lombos e disse: olha, assim diz o Senhor, o dono dessa cinta, ele vai padecer em Jerusalém. E aquilo não surpreendeu Paulo, aquilo não deixou Paulo apavorado. E pelo contrário, Paulo disse: por amor a Cristo eu estou pronto, não apenas a padecer, mas a morrer por ele se for necessário. Então Paulo entendia, abençoado, e o Espírito ia testificando de cidade em cidade aquilo que havia de acontecer com a vida de Paulo, porque a expectativa de Paulo estava em Cristo, estava em Deus. Quando a tua expectativa está totalmente voltada para o Criador, você não se surpreende com as coisas da vida. Você não se frustra com as coisas da vida. Você não se decepciona, você não se vê, neutralizado, estatizado, paralisado. Não. Vê isso? Vamos. Vida que segue. A minha expectativa está no Senhor. Lembra de Isaac quando cavava os poços? E vinha lá os seus inimigos, entulhava os seus poços. Por quê? Porque havia uma bênção sobre a vida de Isaac. A bênção do Criador estava sobre ele. E todo lugar que ele colocava a mão prosperava. Mas tinha ali os inimigos abençoados, os adversários, para tentar frustrar aquilo que estava sobre Isaac. Mas Isaac entregava os pontos. Isaac se desesperava? Não, continuava cavando, até que os seus inimigos se cansaram. Querido, precisamos continuar cavando, continuar colocando a nossa expectativa no eterno. Não se frustrar com aquilo que ficou para trás, com aquilo que não deu certo, com aquilo. Não, abençoado, continue cavando, continue semeando, continue vivendo, continue andando, você não pode parar. Você não pode virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Nós não podemos estarmos estatizados, neutralizados. Muitas pessoas estão neutralizadas aqui, abençoado. Não é aqui no corpo, não é na vida, não. Pessoas que correm, pessoas que vão, pessoas que, mas a mente está ali atrofiada. Pessoas que não conseguem se ver voando como águia. Pessoas que não conseguem se ver, crescendo. Quando o chamado é crescer nesse aspecto de graça, de conhecimento, inteligência espiritual. Vivendo esse reino, desfrutando desta glória do eterno. A minha ardente expectativa precisa estar em Deus. Não coloque as suas expectativas no outro. Você pode se frustrar. Você pode se decepcionar. Pessoas que se dizem estar desviadas de Deus hoje, pessoas que faziam parte de instituições religiosas, hoje não fazem mais, e quando você pergunta, conversa, estou decepcionado. Foi o quê? O pastor caiu. Foi? Querido, se eu fosse deixar o evangelho porque eu vi tantos maus exemplos na minha vida, tantos que se dizem pastores, ladrões, salteadores, prostitutos, adúlteros, mentirosos,
Mas a minha expectativa nunca esteve no homem. A minha expectativa nunca esteve em um líder religioso. A minha expectativa, a minha ardente expectativa, o meu relacionamento sempre esteve em Deus. Assim deve ser você também, tá bom? Viva uma ardente expectativa do Evangelho do Eterno, a graça que te limpou, te salvou a tua mente e que te apresenta perfeito no Criador. E assim sendo, você desfrutará dessa paz de espírito. Graça e paz, e até o próximo encontro.